a prática em si, ela é legal. A prática do risco sacado? Não, vamos lá. Ou não? São coisas diferentes. A prática do risco sacado, ela é legal. Sim. O enquadramento contábil, teoricamente, é legal. O problema é que, embora seja legal, o preço de uma ação, ela reflete as informações que a empresa fornece ao mercado. Então, as informações que a empresa fornece ao mercado, há uma expectativa de que elas sejam dadas com base na realidade econômica e não em conceitos meramente jurídicos. E o que teria acontecido aqui é que as americanas, ao fazerem o enquadramento das operações de risco sacado como despesas à conta de fornecedores e não como despesas financeiras, teria fugido à realidade econômica dos fatos. E ao fugir da realidade econômica dos fatos, dá-se a precificação errada das ações no mercado, como se dá errado a precificação, como se dá errado, desculpe, o cálculo do lucro, como se dá errado o cálculo de alavancagem para fins de emissão de debêntures e todas essas situações. E quando isso foi descoberto, o mercado reprecificou as ações das americanas, jogando as ações das americanas com a perda de mais de 90%. E é isso que dá direito aos acionistas recuperarem as suas perdas, porque as americanas deveriam ter feito o enquadramento contábil de acordo com a realidade econômica e não de acordo com uma liberdade jurídica. E esse direito que se dá, então, para o acionista, essa ação, posso dizer como uma ação? Ele entra com uma ação na justiça, uma ação coletiva, individual? Vamos colocar o seguinte, né? Como a gente tem que analisar com mais detalhe a cláusula compromissória, que é a cláusula contratual ou do acordo de sócios das americanas, que determina que essas disputas devam ser feitas em arbitragem, teoricamente, até que a gente consiga analisar se existe alguma maneira de passar por isso, o procedimento para recuperar o dinheiro contra as americanas deveria ser em arbitragem. Em arbitragem. Mas claro que isso muitas vezes prejudica o minoritário. Aquele minoritáriozinho que ele tem 150 ações, 200 ações, ele não vai ter dinheiro para pagar o procedimento arbitral, porque só as custas de entrada do procedimento arbitral ficam na casa de dezenas de milhares de reais. Então, por isso, Paulo, que, por exemplo, eu mesmo estou buscando agregar acionistas minoritários, porque se você não agregar os acionistas minoritários, não tem condição de fazer frente às custas do processo. Agora, o pedido de recuperação judicial que foi movido pela Americanas muda alguma coisa em relação a essa estratégia ou não? Então, essas pessoas que têm direito de reaver suas perdas contra as americanas, elas têm um direito, mas elas ainda não têm um crédito. Então, a recuperação judicial ela vai tratar dos créditos existentes. Daqui que essas pessoas têm um crédito, a recuperação judicial já deve ter acabado e se convertido ou em falência ou ter sido bem sucedida. Então, nesse momento, o fato de haver uma recuperação judicial não impede os procedimentos. O que acontece é que as pessoas que têm dívidas já líquidas e executáveis contra as americanas têm essas execuções suspensas por um determinado período de tempo, que é o tempo para que a recuperação judicial possa ser processada, o plano apresentado, os credores aprovarem, não aprovarem. Então, tem um período legal para isso, tá? São coisas diferentes. Então, por mais que você tenha como acionista minoritário o direito, esse direito ainda não foi constituído, porque ele depende de um procedimento, seja ele judicial, a depender de como se vai interpretar se a cláusula compromissória é válida ou não, ou um procedimento arbitral. Ô, Emanuel, em relação à PwC, né, se levantou muito a questão, principalmente de você ter aí uma empresa de auditoria assinando, né, dando ali uma assinatura, traz uma credibilidade, principalmente para quem vê os balanços, né? Sim. Você vê omissão ou até mesmo, de repente, culpa por parte da empresa que fez a auditoria não ter enxergado ou não ter denunciado isso? Veja, Paula, que a gente tem aqui uma situação que ela precisa ser entendida, que é uma situação que ela pode dar um nó na cabeça, às vezes, quando você vai parar para pensar. O que é? Em tese, quando a empresa ela age, os conselheiros, os membros do conselho de administração e os diretores, quando eles agem com base em um parecer profissional, você afastaria, em tese, a responsabilidade deles. Isso é algo que os americanos chamam de Business Judgment Rule, que é quando você, como parte da gestão de uma empresa, você confia em profissionais gabaritados e age em cima do que os profissionais gabaritados te falam. Porque você não pode imaginar, por exemplo, que um CEO da empresa, um conselheiro da empresa, ele vai dominar todas as áreas do conhecimento. Se ele não domina todas as áreas do conhecimento, ele precisa se apoiar em profissionais reputados. Então, veja a confusão que pode dar. Os membros do conselho de administração, em tese, iriam sair da responsabilidade porque teriam atuado com base, exposto os dados com base no relatório da PwC. E a PwC, ela vai querer alegar que ela não teria responsabilidade porque ela fez a contabilidade com base nos enquadramentos enviados pelas lojas americanas.
Então, é preciso verificar como essas informações foram prestadas para a PwC antes de se querer responsabilizar a PwC. Então, primeiro, precisamos entender como ela recebeu as informações, se houve algum comando ou não sobre como deveria ter sido feito o enquadramento, e a partir daí saber o que a PwC mandou para as americanas, para saber o que as americanas fizeram com essa informação. Então, hoje, a prioristicamente, antecipadamente, sem ter esses dados, é difícil você cravar uma responsabilização imediata da PwC como do Conselho de Administração. Contudo, uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Um valor dessa natureza, de 20 bilhões de reais alocados em local, digamos assim, equivocado da planilha contábil, mereceria, no mínimo, uma nota explicativa nos balanços da companhia, uma nota técnica explicativa para dizer, ó, aqui tem 20 bilhões, a conta de fornecedores, mas essas operações são de risco sacado. Por quê? Porque o mercado entenderia que aquilo deveria estar na despesa financeira. Então, as informações teriam sido prestadas fidedignamente para que os analistas de mercado pudessem dizer, ó, o preço-alvo da ação está baixo, o preço está elevado, bota um put, bota um call, compra, não compra. Então, o que falhou aí foi a transparência das informações, que é vamos dizer o seguinte, é um ponto central de governança corporativa, que as informações elas sejam bem prestadas. Só que o que a gente vê é que no Brasil, infelizmente, governança corporativa é algo que é muitas vezes deixado de lado.